Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos de mais um mandamento. O segundo mandamento associaremos a mais uma praga do Egito. Falaremos também sobre a hierarquia de anjos, a Sefirot Yesod. Falaremos sobre a lua, também sobre contatos extradimensionais e de outras culturas, novamente falando sobre a mitologia comparada e sobre vários outros assuntos. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Aqui abordamos temas inicialmente de forma rasa e depois vamos aprofundando eles. Qual que é o segundo mandamento mesmo? Não farás para ti imagem de escultura. E qual seria a praga que nós vamos associar? Vamos associar com a seguinte praga, que seria a vinda dos sapos ao Nilo. E ela afetou a deusa Heket. Novamente, estamos fazendo aqui um estudo que eu deixei as referências no primeiro vídeo. A deusa Heket era a deusa egípcia da fertilidade, água e renovação. Ela tinha uma cabeça de sapo, que é interessante porque lá em Apocalipse fala dos caras de rãs, que depois eu vou falar um pouco mais. E seguindo aqui, falando sobre essa peste, mesmo assim, Faraó recusou-se a deixar os filhos de Israel saírem da presença do Egito. A segunda praga que se estendeu ao Egito, a partir da vara de Arão, foi a das rãs. As rãs subiam do Nilo e ficavam em suas casas, na comida, nas roupas, em todos os lugares possíveis, do maior ao menor. Ninguém no Egito escapou das pragas das rãs. Os mágicos do faraó conseguiram trazer mais sapos, na tentativa de imitar o poder de Deus, mas somente Moisés foi capaz de fazer os sapos irem embora. Este foi outro ataque à famosa deusa egípcia Heket. E isso estaria associado a Sefirot Yesod, que ela tem como dimensão a lua, e a hierarquia seria do patriarca Zebulon, ou Zevulon, e da Diná, que representa as mulheres. Além disso, agora vamos falar um pouco em mais detalhes sobre o segundo mandamento. Não terás outros deuses acima de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem nada semelhante ao que há nos céus acima, ou na terra embaixo, ou na água debaixo da terra. Isso aqui se refere ao inferno, obviamente. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que visita as iniquidades dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que aborrecem. Mas mostrarei bondade para centenas de gerações, aqueles que me amarem e cumprirem meus mandamentos. Essa questão também de você visitar até a terceira e quarta geração dos que aborrecem seria também em referência a quando, por exemplo, um ser humano ele faz aquele ritual maligno que, no caso, ele se junta com a própria família, né, praticando incesto, ou então ele faz isso de uma forma bem pior, né, aquelas questões do tântrico e tudo mais. Enfim, isso é como o tântrico, na verdade, é como se você enchesse um container de energia espiritual para em algum momento explodir e trazer vários seres malignos. Então, quando você se junta com a sua própria família, você pode ter herdado esse tipo de coisa. E aí então seria até terceira e quarta geração, porque os seus descendentes vão ser afetados por isso, porque esses descendentes podem ser filhos do maligno. E é por isso que nós temos psicopatas e, na verdade, essa questão, né, do ser humano a gente viu ali quando as filhas de Ló se deitaram com ele, e então os israelitas não puderam se juntar com a descendência de Ló até a terceira e quarta geração, porque eles estavam contaminados. Mas hoje em dia todo mundo é mestiço, tanto que essa questão de anomalias no DNA, todo mundo tem alguma anomalia, que seria o DNA de Satanás. E é por isso que todos nós, as pessoas às vezes elas desenvolvem alguma doença ou então alguma questão corporal ligada a isso. E se não é para fazer imagens, por que tinha imagens na Arca da Aliança? E a questão é, qual eram as imagens da Arca da Aliança? Para quem não se lembra, as imagens da Arca da Aliança
eram queruvins, ou serafins. E inclusive um era masculino e o outro era feminino, porque essa arca da aliança nos céus ela está ligada com a reprodução. Na verdade, o próprio sacerdócio ele está ligado com a reprodução, sendo o homem o sacerdote da mulher, né? É por isso até que tem aquela questão do sacerdote entrar e sair do templo. E por que tinha imagens? Porque por mais que tivesse imagens na Arca da Aliança, eles não adoravam as imagens. Eles fizeram essas imagens, mas eles não ficavam falando: ó, santo serafim, me traz tal coisa, eu tô pedindo tal coisa pra você. Não, a adoração é sempre ao Criador e ao Filho dele. Inclusive, como eu já citei, o anjo da esquerda era o feminino e o da direita era o masculino. Os católicos hoje em dia eles adoram seres, adoram anjos, adoram santos e adoram Maria. E na verdade, como eu já citei, o único intermediário é para ser Jesus, porque ele herdou essas coisas. Por mais que Maria tenha feito um ótimo trabalho, ela não recebeu o que Jesus recebeu. Jesus recebeu o reino. E, inclusive, depois que ele conquistar de volta o, o trigo, né, que somos os seres humanos, nós, ele vai entregar de volta o reino para o Criador. Então é só nesse momento que a gente pode mandar energia para Jesus, para ele intermediar e mandar essa energia para Deus e intermediar também em outras questões, as nossas orações. E Maria seria para substituir o Espírito Santo. E no caso, porque a Maria, ela alude sim ao Espírito Santo, assim como Isaac alude a Jesus. Mas Isaac não é Jesus, assim como Maria não é o Espírito Santo, por mais que ela represente o Espírito Santo. Então, não é para você adorar Maria, não é nem para você adorar ao Espírito Santo. E Maria geralmente é representada ali, ela é a feminino, né? O José ele representa o masculino, representa Deus, Maria o feminino. E Jesus é o próprio Jesus, né? Então, sobre essa questão. E o que diz a respeito além disso? Se a gente fizesse uma síntese. Seria hierarquia, família e idolatria. Agora vamos falar sobre a esfera da Cabala. Yesod, que é a fundação, a base da verdade e da comunicação. E a praga do Egito seriam as rãs, um ataque à adoração egípcia, onde as rãs eram consideradas sagradas. Yesod, que é o fundamento, é a conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. É o segundo céu. E é interessante porque a Lua, ela manda em muitas questões aqui do mundo físico. Os que mandam em muitas questões são o Sol e a Lua. E a Lua, ela principalmente está ligada com a questão do feminino, seja do ciclo menstrual, entre várias outras questões. E a nona praga, ela está ligada às rãs, e como Yesod é fundamento, então significa que os egípcios eles perderam seus fundamentos, perderam a sua base, né? Porque eles se baseavam em deuses, que na verdade eles eram deuses, mas não eram para ser adorados. Porque não está escrito em nossa lei, lá com Salomão, vós sois Elohim, vós sois deuses. Então quer dizer, até nós somos deuses. Mas esses que eles chamavam deuses, em realidade eram anjos caídos. E tudo isso aqui, né, a esfera da Cabala, a praga do Egito, o mandamento, está correlacionado também com Gênesis 1, versículo 26. É interessante que essa vara de Moisés, ela tinha algum tipo de potestade. Ela com certeza era uma relíquia santa. E se Moisés precisava apontar, isso tinha algum significado, porque Deus poderia só fazer as coisas acontecerem, mas ele permite que nós atuemos para ele. Então, Moisés ali, Moisés também representa o Messias naquele contexto. Aquele que vai tirar as pessoas da escravidão e tal. Tudo está conectado com o Messias. Vai tirar as pessoas do Egito. Aqui, a terra que nós estamos é comparada a um deserto. Então, você tirar as pessoas do Egito tem esse significado também de Jesus nos tirar
dessa encarnação aqui que nós temos de terra, né? Nós encarnamos só uma vez, né? Tanto que lá em Hebreus diz: o homem é dado uma só morte. E a terra foi coberta de rãs, pode ter o significado de que Deus estava cobrindo o fundamento deles. E os faces de rã, obviamente, nos lembram dos reptilianos, dos aliens, que é citado em Apocalipse, os faces de rã. E continuando o estudo sobre mitologia comparada, você vê aqui que os sumérios, eles tinham como se fosse uma representação que nos lembra a representação de ave, né? No caso, aqui tinha o deus Anu, e esse sinal, esse símbolo, ele é repetido pelos maias. E tem outro paralelo, que é o similar à espiral do Ouroboros, tanto por ter o fechamento aqui, quanto pelo, digamos que, yin yang. E é interessante porque, assim como aqui se representou de uma forma, essa forma aqui similar, e essa outra também, os nórdicos representavam aqui por uma águia. E eles tinham o entendimento que Deus tinha uma esposa, e da sua representação ser uma pomba, né? Ou, no caso, às vezes representou por outras culturas uma coruja, ou então uma águia. Que no caso seria Lilith, quando não é uma coruja, porque seria a esposa do maligno. Mas a esposa de Deus é representada por uma pomba, que é o feminino. Inclusive, tem até uma forma, né, de você representar um ser masculino e feminino sendo uma pomba no hebraico. E era exclusivamente representada como feminina, essa pomba. E Jesus, ele herda as características do pai e da mãe. E é por isso que a gente fala aquela questão da trindade, ela não tem nada a ver com Maria ser esposa de Deus, e sim o Espírito Santo ser esposa de Deus. Mas o pessoal mistura tudo. Outra coisa que é representada pelo feminino é a terra. E Gaia, que é dita como a terra, ela também poderia ser um anagrama para matriz divina de inteligência artificial, ou arranjo ou rede. No caso, eu não estou querendo dizer que nós vivemos em um computador, mas que a nossa realidade ela é redigida também por números e como se fosse um sistema similar ao sistema computacional. 64 códons, 64 aminoácidos, 64 bits, tudo interligado, né, no seu computador com o cérebro humano, entre outras coisas que são criadas, o piano com o ouvido, muitas coisas têm similaridades. E então Gaia, ela representa o feminino também na mitologia grega, e a Terra, ela representa o feminino, é por isso que ela tem dores de parto no Apocalipse. Agora voltando para aquele livro do Dilux, porque os eventos cronológicos que descrevem a suposta vinda de Jesus Cristo no Novo Testamento correm perfeitamente paralelo com o antigo entendimento alegórico da jornada do Sol pelas casas do zodíaco. João 14, versículo 2, diz que há muitos aposentos ou moradas na casa do Pai, mais especificamente as 12 casas ou quartos do zodíaco. Existem também 72, que aí continuaria. Porque o primeiro letreiro da obra do Criador são os céus. Não é dito que as coisas que o Criador fez atestam a sua existência? Os céus, a natureza, tudo isso testifica a obra de Deus, que Deus existe. Adão e Eva já tinham conhecimento do caminho que Jesus percorreria e da história dele e das suas provações. Jesus não diz, eu sou a luz do mundo? Então, ele também é representado, o sol também alude para Jesus. Infelizmente, por serem seres de dimensões superiores, os anjos caídos, eles também tinham esse entendimento e eles acabam espalhando esse mesmo entendimento, mas com a versão deles, de geralmente representar o Criador como um ser que não liga para as coisas,
não liga para sua obra e que esses anjos caídos seriam os bonzinhos da história, o que não tem nada a ver com a história real. Mas algo que eles não conseguem copiar é que Maria é virgem, diferente das encarnações que precisam de rituais sexuais, entre outras coisas, porque a mulher é um portal, a lua é um portal. E isso faz com que a mulher, por essa tecnologia biológica, ela traga seres para este plano. E o Espírito Santo, tanto que ele é feminino, que Jesus fala que nós nasceremos de novo do Espírito Santo, do parto, da Ruach. E até o interrogam assim, Jesus falam, mas eu vou ter que voltar para o útero da minha mãe? Não, porque nós vamos voltar aos céus. Vamos nascer de um novo parto. As estrelas, elas são astros e por isso que elas ficam no plano astral. E os planetas, eles seriam estrelas errantes. Cada planeta, planet, né? Lembra do que? Planet, plano extraterrestre, plano dimensional energético, em volta da Terra que forma a realidade da Terra. Então, a Terra ela é afetada também por esses outros planetas. Antigamente era muito mais afetada e hoje em dia se mudaram várias questões nos céus, o tamanho dos planetas e tudo mais, mas isso é muito complexo, né? E todo planeta é governado por uma divindade, tanto que os anjos caídos eles vieram de determinados planetas e é por isso que eles se intitulam dessas formas. Por exemplo, essa deusa egípcia, ela se declara como deusa da fertilidade, água e renovação, porque nos céus ela atuava dessa forma, mas como se tornou um ser caído, então ela quer tentar pegar a adoração dos humanos para ela. E essa é a forma que ela tem, por causa que ela ainda vai ter determinados poderes, vai ter ainda determinada autoridade, porque Deus não pegou assim Satanás e Satanás ele cometeu pecado e aí ele pronto, já tirei todos os seus poderes. Não, ele vai tirando ao longo do tempo até para que esses demônios nos provem. Então, por exemplo, ali quando ele era Samael e teve relações com Eva, a serpente foi ordenada que andasse pelo próprio ventre, ou seja, uma ordenança que ele não pudesse ter mais filhos, né? O último filho dele foi Caim, e aí em Caim ele tem suas encarnações, os seres eles podem encarnar 7 vezes, né? E os deuses que se diziam pro Egito, em realidade eles podem se apresentar como os deuses, em outras culturas como espíritos e atualmente como ETs, porque nem nós somos dessa dimensão, da dimensão Terra, até nós poderíamos nos dizer como extraterrestres. E eles escolhem ter relações com seres humanos porque isso é uma abominação. Inclusive estourava a barriga de grávidas e aquele ser ele ficaria condenado a vagar como espírito na Terra, por causa que ele foi formado na Terra. Dê a César o que é de César. Então, os seres que são formados aqui na Terra, como os Nephilim, os filhos dos anjos caídos, eles ficam vagando por aqui, porque eles ficaram sem o corpo dele e eles vão voltar para onde que eles foram formados. Eles foram formados aqui na Terra. Em algum momento, essa Terra ela vai se fundir com o inferno. E aí você já entende um dos motivos também para que esses seres eles andem aqui na Terra, e um dos motivos também que a Nova Jerusalém e a Terra Prometida, que a próxima, vai ser espiritual, não vai ser mais aquela que nós temos aqui geográfica. As células do cérebro, as galáxias, a luz incidindo na água, tudo isso tem o mesmo padrão. O som projetado na água, ele cria formas, e as formas são preenchidas pela luz. Jesus, novamente, é a luz do mundo. E as coisas da Terra são sombras do mundo vindouro. São apenas formas, são apenas sombra do mundo vindouro. Por isso que o som, ele procede da forma, né, que haja luz. E o som, ele no caso vem primeiro.
Por isso que a ordenança que haja luz forma a luz. Ou seja, o som ele acaba formando a luz inicialmente. E a ciência, ela olha para fora da Terra e encontra água, porque o mundo celestial possui águas. Por isso que é Chamaim. Chamaim não só é entendido como os céus que nós vemos, mas como frequências de dimensões superiores, ou então frequências de outras dimensões. E Maim, que é o que? Águas em hebraico. E esse In indica que são águas, sempre no plural, mencionadas. Isso demonstra também o que é presente em outras dimensões, as águas. E a Terra, ela é um reino, em tese, de terra preenchido por água, mas tem mais água do que terra. E o seu corpo, ele também é 70% água. E isso nos lembra também do padrão, do 369, água, som e luz. O disco de vinil, de cima, ele se assemelha a Taurus. E é interessante o disco, porque o disco ele é record. Recordar. Reorganizando a palavra campo magnético, nós temos Magic Net Field. Então poderíamos interpretá-lo como campo de rede mágica. Essa rede captura o que você pensa e projeta na sua realidade, e a rede, ela dá a ilusão de movimento. Por isso que o relógio ele se repete, porque nós estamos em um infinito simulado. Por isso que a semana tem 7 dias, porque alude para o infinito. Que o infinito ele pode ser representado pelos 7 dias, e isso faz com que cada semana seja um novo ciclo. Mesmo que você faça as mesmas coisas, você está representando uma outra realidade. E cada pensamento, cada projeção sua afeta a sua realidade atual. E você mudar de atitude vai mudar aquilo que você vê. O estudo da Ilha de Flores lá na Ásia, entre outras questões, nos demonstram que não só os hebreus relataram a construção da Torre de Babel, mas muitas outras religiões e muitos outros relatos nós temos, como por exemplo dos gregos. Então, nesse caso da Ilha de Flores, eles relatam que a maneira que eles chegaram lá, que é também o pessoal entendido como o pessoal do Hobbit e tal, os pigmeus, mas só que eles não são literalmente anões, né? Porque tem aquela questão de serem como se fossem homens, mas serem menores, né? E a forma que eles dizem que eles chegaram até aquela ilha é quando uma torre reuniu todos os povos e os deuses desceram dos céus e os levaram para lá. Os sumérios eles relatam os pedidos aos céus, ao deus, né, das águas, que no caso provavelmente representa Satanás, que ele reunisse novamente um povo com uma só língua. E os relatos dos greco-romanos seria da gigantomaquia, em que os gigantes tentam alcançar os céus, empilhando montanhas para chegar ao firmamento. E o pai dos deuses joga um raio e os dispersa. Além disso, nós temos outros relatos no México, na América Central, cultura americana pré-colombiana, astecas, Arizona, Nepal, norte da Índia e na África também. Em todos esses lugares existem histórias e tradições semelhantes ao que nós vimos ali em Babel, na Torre de Babel, seguindo esse esquema de um povo com uma só língua que se reúne e é disperso pelo mundo. E um povo com uma só língua também alude para o sentido de ter mesma vontade. E é interessante porque desceram os 70 Elohim, e no Targum é dito que o Yahweh falou para os deuses descerem e confundirem
o idioma dos homens e falou para o Menra. O Menra, que é o quê? É o verbo, é a palavra, é Jesus. O Menra e os 70 Elohim. Muito interessante, né? O Menra. O Menra e os outros deuses desceram e formaram 70 idiomas. E desses idiomas que descendem os nossos idiomas. E tudo isso é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou estar deixando a continuação dessa série no vídeo esquerdo e no lado direito a playlist do Iceberg dos Multiversos da Bíblia. Muito obrigado por ter escutado até aqui. O meu nome é Guilherme e Deus abençoe.